Bem, galera, continuando aqui com o nosso exercício, né? Estou aqui ainda no mesmo arquivo. Fiz aqui só uma pequena limpeza quanto aos nomes, né? Tava nome regional aqui. Voltei para o esquema só o nome do bairro, né? Limpei aqui um pouquinho, mas continuei com aquele complemento, né? Botei aqui mais um list item para pegar o valor das regionais e o descritivo das regionais está aqui. E agora vamos adiante aqui no que mais a gente tem nesse algoritmo, né? Uma outra coisa que a gente tem aqui nesse algoritmo é a possibilidade de fazer alguns filtros e selecionar um bairro específico ou um conjunto de bairros específicos. E a gente tem aqui basicamente dois tipos de filtro, né? Esse grupamento aqui faz um filtro com um input manual de posição e esse outro grupamento aqui faz um filtro com um input de valor. Aí vamos dar uma olhada aqui no que é cada um deles. Bom, esse aqui que faz um filtro por posição, ele usa aquele teste do Pointing Curves, me pedindo um ponto de teste. Então é um ponto que eu mesmo vou desenhar manualmente aqui no Rhino, e ele vai testar se esse ponto está dentro de alguns polígonos. Polígonos esses, né, que a gente vai alimentar aqui com o resultado dos contornos de bairro. Uma vez fazendo esse teste, não é, eu tenho os valores de relationship, então aqueles pontos que caírem dentro dos polígonos vão receber um valor 2, né? Os que caírem exatamente em cima do perímetro vão receber valor 1, os que caírem fora vão receber valor 0. Isso foi o que a gente usou lá no primeiro exercício de Grasshopper, né? Que a gente tinha vários pontos e a gente queria usar um polígono para filtrar esses pontos. Só que agora a gente está querendo fazer o contrário. Eu estou querendo colocar um ponto aqui e reter o polígono, não o ponto, mas o polígono onde esse ponto caiu. E aí, nesse sentido, então, a gente vai usar esse segundo output aqui, que é o output de index. O que é que esse output me dá? Ele me dá o índice das curvas dentro das quais os pontos caíram, né? Então, no fato, eu vou ter aqui poucos pontos, todos eles vão estar dentro de alguma curva, que a minha intenção é selecionar esses bairros, e eu vou ter os índices dessas curvas aqui. Tendo os índices dessas curvas aqui, aí a gente passa esses índices aqui para um list item e pega a lista de todos os polígonos e passa aqui também. E ele vai selecionar apenas os polígonos cujos pontos caíram dentro, né? Então vamos fazer funcionar aqui. A primeira coisa é que a gente vai passar aqui para os polígonos a filtrar os nossos polígonos dos bairros. Então vou voltar aqui nas geometrias que tem os bairros e ligar para cá. Aí nota que aqui eu tenho no ponto de teste, nos polígonos a filtrar, um flatten. Né? No ponto de teste não é muito relevante, é mais relevante aqui nos polígonos a filtrar. Falei para vocês que aqui a gente tinha uma lista aqui ramificada, né? Uma árvore na verdade. E por que que a gente tem uma saída aqui que normalmente sai com essa ramificação? O motivo é o seguinte: é possível que o seu shape ele seja um shape multipartes. Quando é que eu tenho um shape multipartes? Quando eu tenho múltiplos polígonos que fazem parte de uma mesma feição. Múltiplos polígonos fazendo parte de uma mesma feição, isso acontece em situações muito específicas, tipo um arquipélago. Né? Num arquipélago eu tenho um conjunto de ilhas e todas elas têm a mesma denominação, então eu colocaria elas todas na mesma feição. O que é pouco estranho, né, um pouco estranho para a nossa situação, a gente não tem muita essa situação de arquipélago, mas tem uma outra situação onde isso pode acontecer, que é quando eu tiver um polígono que tem um buraco. Então, sei lá, é uma edificação que tem um pátio. Então, eu posso no QGIS ter isso, um polígono que tem um buraco. Quando isso vira geometria aqui dentro do Grasshopper, vindo pelo Carcará, então ele coloca uma segunda polyline aqui dentro da mesma lista. E aí eu consigo saber que essas duas polylines elas pertencem à mesma entidade. Então é por isso que essas coisas vêm aqui separadas cada um no galho, porque dependendo do que você estiver pegando aqui de geometria, isso acontece.
Agora, nos polígonos de bairro isso não acontece, não tem nenhum bairro com um furo no meio, né? Não tem nenhuma situação Vaticano aqui da vida, um bairro dentro de outro. Então, eu sei que não tem muito problema eu fazer um flatten nessa lista e transformar ela numa lista simples, porque eu não bagunço com a ordem, né? Cada elemento aqui é único. E eu tenho meus 118 polígonos aqui. E fazer esse flatten torna mais fácil de selecionar essa curva, porque aí eu posso usar um list item simples e tenho aqui os meus polígonos selecionados. Então me basta aqui agora colocar um ponto de teste. Então deixa eu colocar aqui um ponto, por exemplo, dentro do centro. Né? Vim aqui na ferramenta ponto, coloquei um ponto dentro do centro. Aí vou clicar com o botão contrário do mouse aqui no ponto de teste, setar um ponto e selecionar esse ponto aqui. E aí você vai ver que o contorno dele ficou mais espesso, porque o resultado aqui desse list item está passando para um curve display, onde eu já deixei configurado uma espessura maior. Né? Então aqui, efetivamente, esse ponto se torna um seletor. Aonde ele ficar, eu estou selecionando o bairro correspondente, estou selecionando aqui o polígono. Coisa interessante é perceber que eu posso botar mais de um ponto aqui e continua dando certo. Né? Então eu posso colocar aqui mais pontos, aí vou limpar os valores, e vou agora, cliquei com o botão contrário, né? Limpei os valores, Clear Values, e agora eu vou clicar com o botão contrário de novo e pedir Set Multiple Points. Aí eu vou selecionar esse, esse e esse, e apertar Enter quando tiver acabado, e aí os três que estão selecionados aí, eles vão fazer parte da minha seleção. Então, posso pegar aqui Centro Benfica José Bonifácio. Não precisa estar bem no meio do polígono, né? Pode estar em qualquer lugar. E isso me faz um filtro de seleção. Então, essa seria a primeira maneira de fazer um filtro. Uma segunda maneira de fazer um filtro, e é esse grupo que está aqui embaixo, seria um filtro com input de valor. Então, como é que isso funciona? Eu tenho aqui uma entrada de polígonos a filtrar, então aqui vem os meus polígonos de bairro de novo. E eu vou usar aqui um componente do Grasshopper chamado MemberIndex, que vai pegar num conjunto de valores e vai buscar o membro que você der aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso dar a lista com o nome dos bairros e no membro eu colocar um nome aqui para ele procurar. Aí ele vai me dar aqui o índice aonde esse membro aparece. Com esse índice, eu posso usar isso daqui num list item e selecionar não a lista de nomes, mas a lista de polígonos que tem a mesma ordem da lista de nomes. Né? Então, efetivamente, se o Benfica for o polígono 5, né, for o item 5 da lista de nomes, ele vai ser também o polígono 5 na lista de polígonos. Né? Então, tem uma correspondência, essas coisas vêm na mesma ordem. Logo, aqui também é muito simples, é só eu colocar aqui, só para não ficar atrapalhado, eu vou tirar aqui minha seleção do Benfica, né, já que está escrito Benfica ali. Vou botar aqui Centro, Moura, Brasil, Praia de Iracema, com a minha seleção de pontos. E aí vamos lá. Vou pegar aqui das minhas geometrias, né, minha geometria de bairros, vou conectar aqui nos polígonos a filtrar, e aqui na lista de valores eu tenho que dar a lista de valores com os nomes dos bairros. Então vou pegar aqui a lista de valores e vou imputar aqui. Aí eu já deixei preparado para fazer um curve display aqui já com outra cor, né, para diferenciar, e já com um padrãozinho aqui de 50 a 100. Então ele já ficou aqui num destaque interessante. E aí aqui da mesma forma, né, eu posso escrever uma lista de nomes, né, pode ser Benfica, José Bonifácio e Fátima. Aí eu tenho que perceber aqui, ó, que José Bonifácio não tem acento, é todo mundo letra maiúscula. Fátima também não tem acento, eu tenho que escrever do jeito que está aqui. Então, escrevi aqui os três, clico aqui fora. Eu deixei o acento aqui no José, ó, por isso que ele não selecionou. Tirar o acento aqui do José. E aí pronto, ele seleciona aqui os três que eu coloquei. Uma coisa legal que dá para fazer aqui também com o filtro por input de valor
aproveitando que a gente já fez aqui uma consulta aonde eu tenho os valores por regional, eu poderia, ao invés de dar como valores os nomes dos bairros, dar como valores a serem buscados para filtro as identificações de regional, né? Então, aponto aqui na lista de valores, e aqui na busca, eu escrever, ao invés do nome dos bairros, eu escrever SER 3, por exemplo. Tudo maiúsculo, né? Então, ele vai procurar todos os membros dessa lista que tem escrito SER3, então ele vai selecionar todos os bairros da regional, né? Posso colocar aqui SER4, maiúsculo. Eu posso usar isso daqui para selecionar múltiplos elementos também, não precisa ser elemento a elemento. Como todo mundo tem a mesma característica de ser identificado na mesma regional, eu seleciono todo mundo de uma vez. Bom, feito aqui as experiências com os filtros de seleção, vamos fazer o seguinte. Eu vou desconectar aqui, se bem que não precisa, né? Vou continuar aqui com esse filtro com input de posição. Acho que vai dar certo. Porque o que é que a gente tem aqui como próximo grupamento útil, né? A gente tem aqui um esquema para consultar dados de uma tabela usando um filtro espacial. Então, qual é a ideia? É que você possa estabelecer aqui um polígono, uma poligonal, que seja usada, você estabelece essa poligonal aqui no Rhino, em Grasshopper, e essa poligonal é usada como um filtro espacial, então você retém de uma tabela só os dados que estão dentro dessa poligonal. Vamos começar aqui. A ideia que eu estava tendo de usar isso daqui era para a gente pegar os dados das edificações, né? A gente colocou aquele shape lá de edificações, que é um shape bem grande, bem pesado. Não faz sentido eu trazer ele todo aqui para dentro do Grasshopper, vai pesar pra caramba. E dificilmente eu vou precisar das edificações de toda a cidade para fazer qualquer estudo. Então, vamos tentar fazer um filtro e trazer só algumas informações de lá. Vamos ver aqui como é que a coisa funciona, né? Para fazer isso, eu vou usar um par muito parecido com o par que a gente já estava usando aqui antes. A ideia de pegar uma geometria e pegar valores. Só que aqui o Geometry Entities e o Query Values, eles pegam todas as geometrias e todos os valores de uma coluna de uma determinada tabela. Então não tem filtro nenhum. Aqui a gente tem componentes diferentes, que são o Geometries with Spatial Filter e o Values with Spatial Filter. Eles vão estar aqui no menu do Carcará, também em Queries. A gente tem aqui Geometries with Spatial Filter e Values with Spatial Filter. Então, o que é que eu preciso aqui para pegar valores filtrados? Eu preciso de um Connection String, está aqui como todos os outros, usando o Receiver, pegando lá do começo do algoritmo. Preciso de um Connection Toggle para ligar. Eu preciso dizer qual é o esquema da tabela que vai ser filtrada, qual é a tabela que vai ser filtrada. Aqui, como eu já é o componente de geometrias, então eu não preciso dizer qual é a coluna, porque vai ser a coluna G1. Daí, preciso dizer qual é o filtro espacial que eu vou usar, então qual é esse polígono que vai ser usado para filtrar essa tabela que eu estou indicando. Vou precisar indicar qual é o SRID que essas coisas operam. Então vai ser lá o Cirgas 2000 TM24S, que o SRID é o 31984. É isso mesmo? Eu sempre me confundo. 31984, é isso mesmo. Aqui a gente tem uma função, né? Se você deixa o mouse aí em cima, você consegue ver o descritivo. Escolha a função de filtro. Se você imputar aqui um 0, você vai usar o stWithin. Aí aqui, você lembra que dentro desse cluster eu tenho um SQL rodando, e esse SQL está usando funções do PostGIS. Aí o PostGIS tem duas funções, que é o ST
STWithin e o STIntersects. Eles são muito parecidos, são funções de filtro espacial. Agora, o STWithin, ele retorna um valor de um teste, né? Ele é um teste se um polígono está dentro do outro, mas ele só retorna verdadeiro se as geometrias testadas estão completamente dentro do filtro espacial. Então, se sobrou uma pontinha para fora, não retorna verdadeiro. E o STIntersects retorna verdadeiro se qualquer porção da geometria testada está dentro do filtro espacial ou toca as suas bordas. Né? Então, eu tenho essas duas funções aqui. A gente já faz essa diferenciação. E aqui eu tenho os fatores de correção no x e correção no y, que também estão com os receivers aqui, recebendo os valores lá de trás. Então eu preciso colocar aqui o nome do esquema, aonde está a tabela de edificações, o nome da tabela. Preciso dar aqui um polígono para ser filtro espacial. E aqui eu já tenho alguns preenchimentos, né, do SRID. Esse cara aqui é um componente muito simples aqui do Carcará. Ele está aqui nas utilidades. Você tem o SRID. É só uma lista suspensa que converte esses nomes aqui no ID, de fato. Né? Então, quando eu imputo o Cirgas 2000 TM24S, ele cospe aqui no output 31984, que é o valor do ID, do sistema de referência. E aqui eu já deixei configurado alguns sistemas de referência que poderiam ser úteis em algumas pesquisas, mas eu acho que eu nunca precisei usar nada que não fosse o Cirgas 2000 TM24S. Aqui já tem um number slider preparado para imputar 0 ou 1, que é o que vai aqui para a função. E aqui embaixo eu tenho um input de nome de coluna, porque aqui embaixo eu tenho um componente aqui que me retorna dados tabulares. Então, ao passo que aqui eu não preciso dar nome de coluna, porque vai ser a coluna G1, aqui eu preciso dar um nome de coluna, porque aqui eu vou pegar um valor específico. Né? Como a gente não tem decorado aqui quais são os nomes, a estrutura da tabela de edificações, então eu vou voltar aqui no começo e pegar esse grupo aqui, que eu falei que ia ser útil, vou fazer aqui Ctrl C, e aí vou vir bem aqui mais para frente, e aí aqui vou fazer Ctrl Shift V para colar a minha cópia no centro aqui da minha visão atual. Aí esse cara aqui vira um seletorzinho que eu posso agora manipular, né? Já está com tudo ligado, né? Porque eu copiei com tudo ligado já. O esquema que eu quero é o dados COVID mesmo, então posso deixar como está. Mas a tabela não é mais a tabela de bairros, eu queria a tabela de edificações, que é a 0. Então eu vou dar um clique duplo aqui, escrever 0 e apertar nesse verdinho. E agora ele vai selecionar edificações. E aí, consequentemente, aqui nas colunas ele já vai me dar as colunas da tabela de edificações. E meu intuito, filtrando a tabela de edificações, era construir uma volumetria dessas edificações. Então eu já vou deixar selecionado aqui o item 6, que é o item de altura, porque ele vai me ajudar a fazer essa volumetria. Então clique duplo aqui, seleciono o item 6, aperta aqui no verdinho, e ele já seleciona a coluna de altura. Então, esses dados aqui já podem ser usados para serem imputados aqui. Então, esse é o esquema name, esse é o table name, e a coluna que eu vou querer reter vai ser essa de altura. Agora, o que é que eu vou usar para ser meu polígono filtro espacial? Vamos começar com uma coisa simples. Eu vou desenhar aqui um retângulo, e já que eu tenho um mapa de referência aqui, então eu sei que se eu desenhar um retângulo bem aqui, vai me sair algumas coisas dentro do centro. Então eu vou usar esse cara aqui como meu filtro espacial. Vou dar um clique duplo aqui, colocar um container de curva, esse cara aqui com o hexágono preto. Então tem um container de curva, clico com o botão contrário, Set One Curve, seleciono essa curva. E aí passo essa curva como filtro espacial. Beleza, uma vez que fiz isso, aí posso dar um clique duplo aqui nesse Boolean Toggle para ligar a minha consulta. Aí lembra que
essa tabela aqui que está sendo consultada ela é pesada, então dependendo do tamanho do teu filtro, vai retornar uma quantidade enorme de entidades, e aí vai demorar um pouco, mas a gente já tem aqui, ó. Eu deixei setado aqui no Curve Display para ele retornar com linhas bem fininhas e cinzas, então já dá aqui para ver. E aí se eu pegar esse meu polígono aqui e jogar para o lado, e tiver uma leve paciência, a gente vai ver esse filtro acontecendo aqui, sendo reprocessado com esse novo posicionamento aqui do polígono. Temos uma coisa aqui reconhecível no bairro do centro? Não muito. Deixa eu esticar aqui o meu polígono. Cada vez que eu cresço o polígono, eu vou tendo mais edificações que entram dentro do filtro, então ele vai demorando um pouco mais. Aqui já apareceu o Mercado Central, aqui já apareceu a Catedral, né, já nos achamos. Então beleza, isso aqui pode ser o meu filtro espacial. Ok. Agora, eu posso, né, do mesmo jeito que botei aqui uma curva qualquer, o que eu preciso aqui é que seja um polígono fechado, né? Então eu posso imputar qualquer coisa. Antes de eu trocar o filtro, deixa eu fazer aqui a diferença entre a função de within e intersects, né? Aqui eu estou com a função intersects, que eu vou filtrar tudo aquilo que o meu polígono de filtro toca, né? Então eu tenho essa edificação aqui, que não está totalmente dentro, mas o polígono toca de alguma maneira, então ela é filtrada. Se eu escolher aqui, vou dar um clique duplo, digitar 0 e apertar aqui no verdinho. Se eu escolho aqui a outra opção, né, que é o ST Within, então só as coisas que estão totalmente dentro, aí a gente vai ver aqui que nada sai fora do polígono. Beleza, mas o que eu ia dizendo antes disso é que esse polígono de filtro espacial pode ser qualquer coisa. Então, eu poderia eventualmente usar aqui os meus polígonos, os meus contornos de bairro, para ser o meu filtro espacial. Um bairro aqui que eu selecionei, aqui eu selecionei 3, né? Deixa eu ser um pouco menos audacioso. Vou limpar aqui os valores, né? Vou deletar aqui esses pontos para eu ficar com um ponto só. E vou colocar aqui esse ponto dentro do Farias Brito, que é um bairro razoavelmente pequeno. Aí vou clicar com o botão contrário aqui de novo, para eu atribuir esse ponto. E selecionar de novo o Farias Brito. Então bem aqui eu tenho só o polígono do Farias Brito. Esse polígono pode vir então para cá para ser o meu novo polígono de filtro espacial. Aí estou fazendo aqui tempo real. Estou esperando o processamento de fato. E duas coisas vão impactar nesse tempo. Uma é o tamanho do polígono, porque quanto maior o polígono, mais polígonos você recebe de resposta. A outra é a complexidade do polígono, porque o que vai acontecer aqui dentro dessa pilha é que esse polígono ele vai ser destrinchado em coordenadas, essas coordenadas vão ser georreferenciadas, aí eu vou construir, reconstruir, na verdade, esse polígono em geometria georreferenciada, mandar ele para o banco, aí lá no banco, temporariamente, ele está lá construído, servindo de teste na tabela que está lá, que é a tabela de edificações, e aí depois o Carcará aqui vai retornar com essas informações das edificações. Então, um polígono com muitos lados, muito complexo, ele também tende a demorar um pouco. Mas temos aqui o Farias Brito, com as suas edificações. Ainda não liguei aqui os valores, porque como estava brincando aqui ainda de decidir qual era o bairro que eu ia pegar, então resolvi poupar aqui um pouco o meu processamento, enquanto decidia. Só para mostrar o potencial,
eu vou modificar de novo aqui o meu input de filtro. Vou limpar, clear values, né? Fiquei sem filtro, então não tem mais processamento. Porque aí vou colocar aqui um outro ponto, só para pegar dois, né? Para pegar Farias Brito e Parque Araxá. Vou atribuir esses pontos aqui de novo, clicar com o botão contrário. Agora que eu tenho dois, eu vou no Set Multiple Points. Clico nesse, depois aperto Enter. Como já está tudo ligado, então ele está demorando aqui, porque ele vai processar não só o filtro para selecionar os dois polígonos, mas também esses dois polígonos sendo unidos num polígono só, esse polígono mais complexo sendo traduzido em geometria já referenciada, jogada para o banco, servindo de filtro e trazendo as edificações de volta. Então, esse grupo aqui, ele é flexível com a quantidade de pontos, né? Então eu posso selecionar múltiplos polígonos, e esse grupamento aqui também é flexível com os polígonos que estão vindo aqui de filtro espacial. Só tem uma coisa que precisa ficar muito clara aqui nesse filtro espacial, que é ele não lida muito bem com curvas. Algumas coisas ele até processa, mas sugiro nunca lidar com curva. Ah, mas é porque eu quero fazer como filtro espacial um raio de ação. Né? Eu queria fazer aqui um círculo, né? Um raio de ação. Se você quer fazer um raio de ação, faça uma circunferência não. Faça um polígono, e aí pega o número de lados e exagera. Faz um polígono de 100 lados, que para quem vê, né, parece uma circunferência, mas é um polígono, né? Eu tenho uma sequência de lados, e aí ele vai se dar melhor aqui como filtro espacial. Mas bem, eu tinha dito que o objetivo aqui era fazer volumetrias, e a gente tem mais para cá. Não fiz ainda, né? Não liguei ainda os dados tabulares. Vamos ficar aqui com Farias Brito e Parque Araxá, então eu vou ligar aqui os dados tabulares. E enquanto eles ligam, na verdade já ligaram, né? Já estão todos aqui. Os dados tabulares aqui são dados de altura, né? Foi a coluna de altura que eu pedi para reter. Aí vocês vão ver que, no caso dos dados tabulares, já tinha isso aqui nesses outros dados, né? Já tínhamos falado sobre isso, mas não tínhamos usado. Agora faz sentido usar. Você pode, em qualquer coluna, você pode ter valores nulos. Né? Você pode ter um valor que não foi catalogado, então ele tem uma entidade lá com um valor nulo. No caso das edificações, eu tenho quase certeza que esse processamento é automatizado. E no processamento automatizado você pode ter um erro ali de cálculo, e alguma edificação tem o contorno, mas não tem informação de altura. O que é que esse null items faz? Ele me deixa imputar aqui um valor que vai substituir os valores nulos. Como que eu estou fazendo aqui uma volumetria? Então eu escolhi que, se tiver algum valor nulo na coluna de altura, eu vou substituir esse valor nulo por 3, seriam 3 metros, o equivalente a um pavimento. Então, na dúvida, se eu não sei quantos pavimentos são, eu subo pelo menos um pavimento para aquela edificação figurar ali na minha imagem, né? Então foi isso que a gente fez aqui. O resto, né, acho que já explicamos bastante. Daí temos como saídas aqui, né, geometrias e valores, e podemos usar isso para fazer as nossas volumetrias. E para fazer as volumetrias, nós temos duas opções aqui, que é construindo volumetrias com meshes e construindo volumetrias com superfícies. Construir volumetrias com superfícies é pesado do ponto de vista computacional. Cada superfície é um domínio bidimensional que tem uma fórmula matemática atrelada ao seu desenho. Então, é muito processamento para fazer todas essas superfícies, né, fechar todas essas superfícies e extrudar todas essas superfícies. Mas está aqui, quem quiser tentar, a rotina é muito simplinha. Você vai pegar os contornos das edificações, vai transformá-los em superfície. Essa superfície entra como base num componente de extrusão. Então aqui eu tenho um componente de extrusão a partir de um vetor. Então eu pego aqui
uma geometria base, que pode ser uma curva plana ou uma superfície plana, e ela vai ser extrudada em uma direção. Aí essa direção aqui está sendo alimentada por um vetor unitário no eixo Z, e o fator que eu estou passando aqui para construir esse vetor são os dados de altura. Né? Então, está simples aqui, é conectar geometria bem aqui nos contornos e conectar os valores de altura bem aqui. Eu vou dar uma pausa aqui para esperar esse processamento. Bom, depois da pausa, foi até pequena, né? Aliás, por falar nisso, tem uma coisa interessante que a gente pode ativar aqui de visualização no Grasshopper, que mostra os tempos de processamento de cada componente. Com isso, você consegue perceber quais são os componentes que estão demorando mais para processar e tomar algum cuidado com isso. Seja não colocando muito reprocessamento ali, ou seja, tentando substituir ele por alguma outra coisa que seja mais leve. Para a gente ver esses tempos de processamento, a gente pode vir aqui no menu Display, bem aqui embaixo em Canva Widgets, e ativar o Profiler. Aí ele vai mostrar aqui embaixo de cada componente os tempos de processamento. Demorou aqui 23 segundos para processar essa extrusão, não é tanto assim. Mas se você comparar com a grande maioria aqui dos processamentos, as coisas costumam ser da ordem dos milissegundos. Mas já esse aqui demorou 18, então, mas o que a gente busca são esses processamentos de milissegundos. Podemos comparar aqui. Esse aqui é o processamento com superfície, então está aqui a minha volumetria. Se eu quiser enxergar melhor essa volumetria, aí eu posso colocar aqui, logo depois desses volumes, ligado aqui na saída dos volumes, colocar aqui um Custom Preview, ligar aqui a geometria, e ligar aqui no material um Create Material, esse ovinho aqui. Então, conecta um material aqui e dá uma cor aqui nesse Diffuse. Então, clique duplo aqui para pegar um Color Swatch. E aí vamos, sei lá, pintar aqui uma coisa meio verde escuro. Azul. Então, uso aqui no Diffuse. E aí a gente pode trocar o modo de visualização aqui do Rhino, que está um modo de visualização, se a gente clicar aqui nessa setinha do lado do nome da viewport. Aqui para mim está no wireframe, a gente pode trocar aqui para o Ártico. Aí vamos vir aqui nos volumes e vamos clicar com o botão, o scroll do mouse, o botão do meio, e escolher aqui o cara vendado, para a gente não enxergar aqui esse fantasminha vermelho, enxergar aqui só o Custom Preview. Aí a gente consegue já ver aqui uma coisa com sombras, Se para vocês aí não tiver ativado o chão, não estiver fazendo sombra no chão, aí aqui na janela do Rhino, você pode digitar Ground Plane, que ele vai abrir essa janelinha aqui, você pode ligar o plano do chão, aí você ganha uma sombrinha aqui para perceber melhor a volumetria. Então beleza, podemos fazer isso aqui, demora aí seus 23 segundos. Mas vamos fazer o teste aqui com a outra possibilidade. Aí para a gente conseguir enxergar, eu vou pegar esse conjunto inteiro aqui, selecionar tudo, clicar com o scroll do mouse e pedir aqui a opção Disable. Então, nada disso aqui vai ser processado de novo. E aqui a gente tem as volumetrias sendo construídas com meshes, com malhas poligonais. Elas vão ser construídas com meshes usando um componente do Carcará, que é esse Building Meshes. Está aqui no grupo Modeling, tem um Building Meshes C#. Esse componente aqui é um módulo C#. Se você der um clique duplo aí, você vai ver que ele foi programado aqui em C#. E ele constrói volumetrias com meshes, que são mais leves do que as surfaces. E ele faz uma coisa aqui, que é separar o que ele está chamando aqui de ground faces, que são as faces que estão tocando o chão, lateral faces, que são as faces verticais, e rooftop faces, que são os fechamentos dos volumes. E por que ele faz isso? Quando a gente está construindo essas volumetrias para fazer algum processo de análise,
Normalmente a gente usa algumas dessas faces e outras não. Se você está fazendo, por exemplo, uma análise de potencial de energia solar, você usa só os tetos, né, para saber a incidência solar nesses tetos. Se você vai fazer alguma análise de visibilidade, por exemplo, você usa só as faces laterais, porque normalmente você, do chão, né, do espaço público, você não vê teto e você não vê piso da edificação. E você pode precisar desse piso se você estiver construindo, por exemplo, um modelo para fazer fabricação digital, né, impressão 3D ou algo do tipo. Você precisa desse modelo todo fechado. Então, por isso a gente programou uma pilhazinha aqui para ter essas saídas em separado. Mas o que a gente está fazendo aqui é pegando essas saídas em separado e juntando todas elas dentro de um mesmo, dentro de listas, né, de mesma denominação, com esse merge, e fazendo aqui um mesh join e construindo o volume como um volume sólido, né? Mas as entradas são as mesmas, né? Contornos e dados de altura. Então, vou dar aqui os meus dados de altura primeiro. E agora as minhas geometrias aqui nos contornos. Aí a gente já tem, nota aí que o processamento, eu não dei pausa, né? O processamento já foi bem mais rápido. O que demorou mais aqui foi realmente a construção de geometrias, ainda foi 1.2 segundo, diferente daqueles 20 e tantos, né, que tinha aqui no Extrude. Então ele é realmente bem mais rápido. E eu posso fazer a mesma coisa, né, de ligar os volumes aqui nesse Custom Preview e desabilitar aqui o preview desse cara. Agora, não sei como é que vai aparecer para vocês aí. Esses volumes, quando são meshes, eles costumam não ter uma visualização muito boa, enquanto ainda são, pelo menos no meu computador, mas eu já percebi que é um certo bug, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas na maioria das vezes aqui para mim não funciona muito bem a visualização, enquanto isso é geometria do Grasshopper apenas. Mas se eu pegar aqui esse Custom Preview, clicar com o botão contrário e pedir aqui o Bake, e aí não importa em que layer eu coloco, posso só dar OK. Aí eu vou agora desativar aqui esse Custom Preview. Aí quando eu desativo esse Custom Preview e vejo essa geometria aqui que eu transformei em geometria do Rhino, aí ela fica bonitinha, ela fica com a sombra direitinho e tal. Então, se vocês estiverem usando esses volumes como meshes, mas quiserem salvar uma imagem interessante, então podem usar esse artifício, né, de fazer o bake e depois desativar aqui o Custom Preview, que as geometrias que vieram aqui para o Rhino, elas ficam bonitinhas. Por fim, aí eu vou clicar aqui dentro da janela do Rhino e fazer um Ctrl Z. Aí ele vai fazer um Ctrl Z nesse bake que eu dei, né? Por fim, a gente pode, ao invés de fazer colorir esses objetos com um valor só, com uma cor só, né? A gente pode remapear algum valor numérico em escala de cores, né? Aquele exemplo que foi mostrado na apresentação de alguns vídeos atrás. Para isso, a gente tem esse outro grupamento aqui, que também pode ser reaproveitado, que é o criando um gradiente. Como é que a gente cria um gradiente? Existe um componente que se chama gradiente. Ele é uma régua. O que a gente diz é o seguinte, eu tenho esse padrãozinho de cores aqui, que se eu clicar com o botão contrário, eu tenho alguns presets já pré-estabelecidos, eu posso criar novos. E aí isso aqui é como uma régua. O valor que eu der aqui de lower limit vai ser posicionado bem aqui na esquerda. O valor que eu der de upper limit vai ser posicionado aqui na direita. Aqui nos parâmetros eu passo valores que estejam relacionados com esse upper limit e com esse lower limit e com esse upper limit. Então, por exemplo, a ideia aqui é que eu pegue, por exemplo, o meu conjunto de números, e aí o meu conjunto de números tem números entre 1 e 50. Vamos fazer mais redondo, né? Entre 0 e 100. Então, se eu tenho números entre 0 e 100, eu vou dizer que o meu lower limit é 0, o meu upper limit é 100, e aí aqui eu dou minha lista de números, que vão estar aqui entre 0 e 100. Então, quando
passar pelo 75, pelo 25, o 25 vai ser transformado numa informação de cor que corresponde aqui a um laranja. Quando passar pelo 50, o 50 vai ser transformado numa informação de cor que corresponde ao amarelo, 75 vai ser transformado nesse azul claro e o 100 nesse azul escuro. Então, o que sai aqui de output são essas informações de cor. Entram informações numéricas, saem informações de cor. Essa informação de cor entra no Create Material, aqui no Diffuse, o mesmo que a gente já usou há poucos minutos atrás, e isso informa um Custom Preview. Agora, a questão que a gente pode olhar aqui é como é que eu descubro todos esses inputs, né? Como é que eu descubro todos esses inputs? Bom, pego o meu conjunto de valores. No meu caso aqui, o meu conjunto de valores vão ser as minhas alturas. Então, eu vou pegar essa galera aqui, eu vou deletar, né? Então, galera extra. E essa galera aqui eu vou trazer mais para baixo, para poder trazer meu grupamento mais para cá. Só um pouco, né? Por quê? Para criar meu gradiente eu preciso de volumes. Então, vou alimentar meus volumes aqui. E preciso de valores. Então, vou pegar meus valores de altura e vou alimentá-los bem aqui. Esperar um pouquinho aqui o processamento, principalmente porque eu estou aqui no modo ártico, né, que faz aqui um certo render. E aí o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou pegando os meus valores, estou fazendo um flatten neles aqui. Por que faço um flatten? Eles vêm ramificados, né? Então, ó, nota aqui o bug, né, que eu não dei bake, mas alguma coisa aconteceu que a sombra ficou direitinho. Não consegui descobrir ainda o que é isso. Eu tenho aqui os meus valores, eles estão cada um, né, num galho da árvore. Para eu saber quem é o maior e quem é o menor, para eu poder estabelecer um upper limit e um lower limit, fica difícil porque cada um está encastelado aqui numa lista só. Então, por isso o flatten, porque eu posso jogar todo mundo dentro de uma mesma lista, e aí eu posso passar esse flatten aqui por um bounds. E o que o bounds faz é pegar uma lista de valores e descobrir qual é o domínio dessa lista de valores. Então ele descobre aqui que o domínio da lista de valores é entre 2.01 e 51.15. Quando ele faz isso, aí eu posso usar esse outro componente aqui, que é um deconstruct domain. E aí o que ele faz é separar aqui no start o 2.1 e aqui no end o 51.15. Então aqui eu tenho as minhas informações para serem meu upper limit e meu lower limit. Agora, apesar disso aqui estar dando a entender, né, que é o limite menor e o limite inferior e superior, como eu falei antes, o lower limit vai ser posicionado bem aqui na esquerda e o upper limit vai ser posicionado na direita. Então, se eu posicionar aqui no lower limit o meu valor menor e aqui no upper limit o meu valor maior, né, então se eu pegasse o start e colocasse aqui no lower limit e o end colocasse aqui no lower limit, valores pequenos iam ficar vermelhos e valores grandes iam ficar azuis. O que é uma representação meio estranha, né? A gente esperaria, na verdade, que as coisas altas tivessem essa representação aí com o vermelho, né? Que tem uma representação como se fosse de maior intensidade, e as coisas baixas, azuis. Então, por isso, essa inversão. Eu peguei aqui os valores maiores e coloquei como lower limit, para eles se alinharem com o vermelho, e os valores menores, eles ficaram aqui no upper limit, para eles se alinharem com os azuis. Para os parâmetros, aí eu passo direto os meus valores de altura. Então, aqui a construção está como a gente já tinha visto antes. Então, com isso aqui, a gente constrói uma volumetria com remapeando esses valores. Só para fechar, vamos aqui então salvar uma figurinha, né, para ficar interessante. Aí agora é questão aqui do RIM, né, então eu vou posicionar aqui uma câmera que seja interessante. Vou clicar aqui no meu submenu, vou vir aqui em Set View, vou pegar uma câmera isométrica, aí vou pegar aqui um sudoeste, deixar o norte apontando aqui um pouco para cima.
Então, reprocessando aqui o modelo, a gente pode aproximar aqui. E aí vamos salvar uma figurinha. Vou fazer esse salvamento aqui, não sei se todo mundo sabe. Tem um motor de render muito básico, assim, que salva um... É como se fosse um print, mas é um print que você consegue dar uma melhor qualidade. Então, vindo aqui no submenu, a gente vem aqui em Capture e pede o Capture to File. Aí vai abrir aqui essa janelinha. Aqui a gente vai fazer a seguinte coisa. Deixa a resolução como viewport, que ele vai pegar exatamente o que você está vendo. Só que aí você pega aqui o scale e você multiplica, né? A minha viewport está com 913 pixels por 802. Eu estou multiplicando por 3, ela está ficando com 2.700 por 2.400. Vou multiplicar por 4 para ficar com uma qualidadezinha ainda um pouco melhor. Vou dar OK. Aí ele vai me perguntar onde é que eu quero salvar. Vou salvar aqui na minha pasta de downloads. Vou salvar aqui como teste. Sim. Salvar. Aí a gente vai ver já aqui na barra de comandos uma confirmação, image successfully saved, nesse endereço. Então, vamos ver aqui nos downloads e abrir aqui o meu teste sim. E aqui eu tenho uma figurinha. Uma vantagem de você salvar com esse tamanho maior é que a sombra dá uma pequena melhorada, né? Você tem uma coisinha um pouco melhor. Uma coisa que eu posso fazer aqui para melhorar ainda mais é tirar a visualização desses contornos de edificações, porque está um contorno cinza claro, está marcando aqui na minha sombra, né? Às vezes fica meio esquisito. Talvez tirar a visualização do nome dos bairros, ou tirar essa visualização do chão, para eles poderem aparecer, não sei. Mas enquanto teste aqui, eu acho que já está valendo. Então, a gente encerra aqui essa experiência de criar algumas volumetrias urbanas usando o Carcará.